Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema, está relacionado sobre uma alteração no hemograma. Muitas pessoas às vezes pegam o hemograma e não sabem o que significa a expressão leucocitose ou leucopenia. Então hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui muito breve sobre o que é uma leucocitose, o que é uma leucopenia, o que isso significa, quais são as dinâmicas que levam a uma leucocitose e uma leucopenia. Eu sou o Marden, trabalho aqui no Instituto de Pesquisa Rafar, sou responsável técnico, sou professor há mais de 16 anos na área de patologia clínica no curso de medicina. Então, eu estou me referenciando aqui porque senão você pensa que eu sou apenas um cara alegre aqui que estou falando e não tenho conhecimento dessa área. O Instituto de Pesquisa Rafa é um laboratório de patologia clínica que presta esse tipo de assistência à comunidade aqui de Minas Gerais, do norte de Minas. Então vou começar a mencionar. Caso você tenha uma dúvida, no nosso canal tem o meu celular próprio. Você pode entrar em contato com a gente, fazer sua pergunta, imediatamente eu vendo, eu já respondo, correto? E pode sugerir temas também. Então vamos lá. O que é uma leucocitose? A leucocitose foi determinada baseada no padrão de referência da global de leucócitos. A global de leucócitos ela vai em torno de 4.000 leucócitos a 10.000 leucócitos. Se os leucócitos chegarem ao valor de acima de 10.000, 10.100, 10.200, é classificado laboratorialmente como uma clínica laboratorial, deixar bem claro, é uma clínica laboratorial, ou seja, quando o hemograma, os leucócitos, eles ultrapassam 10.100 leucócitos, isso tem uma denominação como uma manifestação clínica laboratorial no qual os leucócitos passou o valor de referência. Quem são os leucócitos? Os leucócitos são considerados células do sistema hematopoieticos que são classificadas em unidades celulares com funções diferentes. Dá um exemplo aí, Mari. Temos dentro dos leucócitos nós temos os neutrófilos, que é a principal célula, denominada como neutrófilos segmentados. Nós temos os bastonetes, que é a célula jovem do neutrófilo, que quando ela aumenta é o indicativo chamado desvio à esquerda. Por quê? Porque o bastonete é uma célula que ela é prévia do neutrófilo segmentado. Então, quando eu tenho mais de 5% de neutrófilo, de bastonete, significa que o processo inflamatório ou infeccioso ele está mais grave. Por quê? Porque a medula óssea entende que não dá tempo dessa célula terminar o amadurecimento dentro da medula. Ela precisa sair para que ela possa ali fazer o quê? A função dela de fagocitose, de destruição de qualquer micro-organismo que vai estar ali presente, entendeu? Então, o bastonete tem essa função. Nós temos os eosinófilos, que vai estar responsável pela alergia, correto? Vai estar elevado no processo alérgico ou parasitário. O basófilo também com função mediadora do processo alérgico ou parasitário. Deixar bem claro, um basófilo exerce a função de inibição de 100 eosinófilos. Por quê? Porque ele produz adrenalina. E a adrenalina nos seus grânulos tem um efeito antagonista da histamina. Enquanto a histamina faz vasoconstrição, dilatação e broncoconstrição, a adrenalina faz o inverso, faz broncodilatação e vasoconstrição. A outra célula é o monócito, que está presente em células em reações inflamatórias também agudas e crônicas, e tem a função de fazer sincício ou granuloma para fagocitar antígenos que têm um poder de tamanho maior. Então a célula vai associando para poder ter capacidade fagocítica, correto? E os linfócitos que vão estar fazendo, tem a função para atividade
resposta imunológica adaptativa. Os linfócitos no hemograma, ele não é diferenciado em linfócitos B, em linfócitos T e linfócitos natural killer. Sai como linfócitos totais. E aí alguns linfócitos B são classificados como linfócito atípico, linfócitos com cromatina rasgadas são classificadas como linfócito atípico com efeito citopático, e alguns linfócitos já característicos com plasmócitos saem com características plasmocíticas, correto? E então essas células são células dentro dos leucócitos, que eu mencionei aqui de forma rápida e breve. Quando esses leucócitos aumentam, você tem uma leucocitose. Aí você precisa saber, é uma leucocitose de que tipo? Neutrofílica, ou seja, aumentou foi quem? Foi neutrófilo. Aumentou também o bastonete, então você tem uma leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda. Isso está mais relacionado à inflamação aguda, à inflamação bacteriana, à inflamação, deixar bem claro, a qualquer inflamação aguda dá uma leucocitose e uma neutrofilia. Você ficou doido? E as viroses? Essa leucocitose e essa neutrofilia numa virose, o tempo dessa permanência é menor. É só 5 dias. Por quê? Porque precisa ter um aumento de neutrófilo, precisa ter um aumento de bastonete. Só que o hemograma, eu vou ensinar você uma coisa, o hemograma chama-se dinâmico inal. O que é isso? É um exame que ele é dinâmico porque ele está mudando todo momento, e inal porque o que você coletou agora não representa a mesma coisa que vai ser daqui 20 minutos em relação aos leucócitos, que eu estou dizendo isso. Por quê? Em relação às hemácias, Madre, também pode, dependendo se tiver um processo ali alérgico, correto? Alérgico não, desculpa, hemorrágico. Então, essa leucocitose com essa neutrofilia com desvio à esquerda é indicativo de um processo reacional agudo. Vai estar presente aonde? Pré-operatório, infarto agudo do miocárdio, infecção bacteriana, infecção urinária, furunculose, infecção renal, pancreatite, apendicite, pneumonia. Então, todos esses quadros que vão cometer esses órgãos de forma aguda, vai ter uma leucocitose com a neutrofilia e o desvio à esquerda. E aí você pode ter uma leucocitose que a gente chama de reação leucemóide. O que é uma reação leucemóide? Presta atenção. O clínico, o médico solicitou um hemograma 8 horas da manhã. O resultado saiu 10 horas da manhã, com 12.000 leucócitos, 12.500 leucócitos. Aí um outro passou, viu aquele hemograma e solicitou um outro exame 6 horas da tarde, às 18 horas. De 12.000 foi para 21.000 leucócitos. O que ocorreu? Teve um salto, uma leucocitose aguda em menos de 24 horas, em menos de 12 horas. O que é isso? Isso chama reação leucemóide. Significa que tem uma reação parecida com a leucemia, não é leucemia, vai ter um desvio à esquerda muito intenso, você pode encontrar até metamielócito ou mielócito. A maioria das células serão da linhagem neutrofílica, só que isso indica para você o seguinte: teve um estresse adrenérgico ou no qual fez com que as células do tecido periférico migrassem todos da periferia para a corrente sanguínea, para achar um foco que está causando o processo inflamatório. Quando isso acontece, isso é indicativo de septicemia, isso é indicativo de bacteremia, isso é indicativo que ocorreu uma reação aguda imediata, então o corpo sofreu essa reação para tentar ajudar esse paciente. Isso teve um aumento, ou seja, teve uma leucocitose exacerbada em menos de 12 horas. Isso chama reação leucemóide. Agora presta atenção. E se ocorresse o inverso? De 21.000 baixar para 10.000 ou até para 6.000 dentro de um padrão de normalidade? Você tem que entender que ocorreu uma leucopenia reducional para o foco da agressão. Ou seja, aquela leucopenia não é verdadeira. Muitos entendem isso como erro laboratorial nas duas situações. Mas você tem que entender o seguinte, vou dar um exemplo aqui, uma pancreatite. O cara desenvolveu uma pancreatite
e aí deu uma global de leucócito de 12 mil na fase aguda, com desvio à esquerda, e depois, ao invés de isso ir aumentar, baixou para 3 mil, ou estava 16 mil, baixou para 6 mil. Essa contagem, ela laboratorialmente ela está correta, mas fisiologicamente ela não é compatível com o que foi contado. Por quê? O que você tem que entender? Para que precisa de leucócito na corrente sanguínea desse paciente? Os leucócitos todos migraram da corrente sanguínea e foi para o foco infeccioso, para o foco inflamatório. E lá, se dosasse os leucócitos lá naquele local, daria mais de 20 mil. Então é como se, exemplo, está tendo um ataque, está tendo um arrastão numa praia. A polícia toda vai para a praia. Você não vai achar a polícia no bairro, porque o comando todo foi direcionado para aquele local. É assim que os leucócitos também agem. Ele vai migrar todo para a pancreatite. Aí quando você colhe no sangue periférico, quando você vai ver na rua, não tem polícia. Quando você vai colher na veia, não tem leucócito. Então, essa contagem, ela mostra a dinâmica das células. E muitos, por não entender, falam, não, esse exame está errado. E não é. Chama leucopenia reducional para o foco do processo inflamatório. Correto? Então, e o que é leucopenia? Leucopenia é quando a global de leucócito fica menos do que 4 mil leucócitos. Então, a leucocitose quando vai acima de 10 mil e leucopenia quando fica abaixo de 4 mil leucócitos, correto? Isso é muito importante você entender essa dinâmica, tanto para aumentar leucócito quanto para diminuir leucócito, ok? Eu vou fazer esse vídeo bem breve assim, porque é o tempo que eu sei que você consegue absorver. Então vai aí mais um momento de conhecimento e nós aqui do Instituto de Pesquisa Rafa estamos à sua disposição. Entre em contato com a gente, nós estamos à disposição não só para fazer seu exame, não, mas para tirar dúvidas e te ajudar a solucionar questões que você ainda não entendeu dentro de um hemograma, correto? Então, vai mais um recado. O nosso contato aqui, caso você precisa, eu vou deixar aqui os dois, o WhatsApp 38 99914 1722 e o telefone fixo 38 3222 7574. Entre em contato com a gente, estaremos à disposição. O objetivo nosso é servir você na área da patologia clínica, na área do conhecimento e não fique com dúvida, pergunte. O tolo dorme com a dúvida, o sábio pergunta para que o seu problema seja resolvido. Até o próximo encontro e um grande abraço.